Gente, eu tô aqui para falar rapidinho, tá? Desse livro, Quincas Borba. Não vou me aprofundar nele porque eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a obra. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns aspectos, né? Algumas coisas que eu achei no livro. A primeira é, todo mundo aí teve um frisson quando lançaram Nos Tempos do Imperador e que a Globo repetiu alguns personagens, e não é a primeira vez, né, que a Globo faz isso. Traz personagens de uma novela e coloca em outra. E aqui nós vemos Quincas Borba, que é uma personagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele entra nesse outro livro, né? O livro, inclusive, ganha o nome dele, mas o engraçado é que ele não é a personagem principal desse livro. Tá? Então Quincas Borba, ele é um velho sábio, um velho filósofo, não diria nem sábio, mas um velho filósofo. Ele tem lá suas filosofias e ele já está muito velho e tem um professor, Rubião, que cuida dele, é uma espécie de enfermeiro, um ouvido, né, amigo para as filosofias de Quincas Borba. E Quincas Borba, ele ganha uma herança e fica extremamente rico, ele se torna um milionário, tá? Ele tem ações, ele tem terras, ele tem escravos. Lembrando que a gente está falando de um texto de Machado de Assis que se passa no século XIX, né? Então a escravidão ainda está presente na sociedade brasileira nesse momento. E Quincas Borba, ele vai falar uma frase que Rubião só vai entender após o falecimento do próprio Quincas Borba, né? Ao vencedor, as batatas. Ele vai contar uma história de duas tribos indígenas que estão, né, disputando um campo de batatas. E ele vai dizer que se essas duas tribos dividirem essas batatas, ambas vão perecer. Então, ele diz que em alguns casos é preferível a guerra, né, do que a paz. A paz seria o fim das duas tribos e a guerra, né, faria com que a tribo vencedora sobrevivesse, a tribo perdedora iria perecer, mas que alguém sobreviveria, né, que com a paz isso não aconteceria com ninguém, todos iriam perecer. E ele diz aos vencedores as batatas. Quincas Rubião, ele, né, vai ser esse amigo, esse ouvido amigo, né, também na esperança de ser lembrado no testamento de Quincas Borba. Mas não estou dizendo aqui que Rubião perdão, ele era interesseiro, tá? Ele emprestava esse ouvido, ele ajudava essa pessoa, mas para ele não era nada custoso, nada penoso, porque ele tinha um sentimento, ele tinha uma afeição por Quincas Borba. E ele vai, Quincas Borba falece e Rubião descobre que ele é o herdeiro universal de Quincas Borba, ou seja, ele se torna dono de tudo que era do Quincas, ou seja, ele se torna um milionário. Aí ele tem, sabe, uma epifania. Ele acha que ele tem mérito, que ele ganhou porque ele deveria ter ganhado. Então, essa história da meritocracia, Machado de Assis no século XIX já vem criticar a meritocracia, né? Então, eu estive com ele, eu cuidei dele, eu merecia ser seu herdeiro, tá? Então, o Rubião, perdão, ele, esse professor, né, maltrapilho, que ganhava mal, né, pobre, se torna um milionário e ele acredita, né, que ele se tornou milionário por mérito próprio, tá? Não foi porque alguém simplesmente deixou uma herança para ele. Ele acredita que é mérito e ele relembra aquela história das tribos indígenas, relembra a história do campo de batatas e ao vencedor as batatas. Ele se considera um vencedor, ele se considera alguém que deve, né, realmente se apropriar desse prêmio, dessa herança, e ele vai para a corte, ele vai para o Rio de Janeiro viver a sua vida, tá? Não vou dar mais spoiler porque vou ter outro vídeo, né? Vou gravar outro vídeo falando mais a fundo dessa história, né,
Quincas Borba. Aqui eu só queria expressar o quão eu tô maravilhado com Machado de Assis, porque apesar de amar Machado, de Machado ser um dos meus autores prediletos, eu ainda não tinha lido Quincas Borba, mas dizer, gente, Machado é genial. Século XIX, a pessoa criticando meritocracia, ele trazendo um personagem, né, vindo de um outro livro para ganhar não sua própria história, mas para fazer parte de uma outra história, né? Isso aí, gente, não é mérito da Globo, é mérito de Machado de Assis, tá? Então fica aqui, né, a minha alegria por estar lendo esse livro. Fica aqui, gente, quem não leu, leia, tá? Quem está lendo, eu tenho certeza que está tendo uma leitura maravilhosa como eu, está se surpreendendo como eu. Esse livro aqui é cheio de ironias e deboches, como toda obra de Machado de Assis, tá? E num próximo vídeo eu vou falar aqui sobre como termina a história de Rubião, tá? Rubião, já, para quem eu não comentei, Rubião era um professor mineiro de Barbacena, né? Quincas estava morando em Barbacena. Rubião, após a morte de Quincas e receber herança, vai para o Rio de Janeiro. E no próximo vídeo nós vamos saber o que acontece com Rubião, né, na capital do Império do Brasil, na corte brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Gente, aqueles recadinhos de praxe. Quem puder nos ajudar, dá um like, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.